A minha ministração é sobre Raabe. E aí, quando eu fiquei sabendo, eu gostei, nem quis trocá-la. Porque eu achei assim, nossa, vai ser tudo bem muito facinho, né? Ilusão. Aí, a Nathalie, ela está no meu grupo de apoio, e ela falou, se quiser, eu estou fazendo muita coisa esse mês, do Ministério Cuidar, se você quiser, eu posso trocar para você, vamos deixar para mais para frente. Aí eu falei para ela assim, não, vai que eu pego uma coisa bem pior, melhor eu garantir a Raabe. E fiquei nesse mês com muitas atividades, mas Deus falou comigo muitas coisas aqui, em relação àquilo que primeiro precisava passar por mim, para depois chegar até para vocês. E isso é uma coisa que, todas as vezes que eu tenho que ministrar, Deus fala comigo uns 15 dias. Uns 15 dias, um mês, 30, 40 dias de muito sufoco, de muitas coisas que passam na minha vida, na vida da minha família. Muitas coisas eu tenho que primeiro fazer um concerto, eu com Deus. E não foi diferente. Não foi diferente. Na sexta-feira, o Henrique veio aqui para fazer uma massagem nas minhas costas e disse assim, o que é isso? É uma pedra? Eu falei, é uma pedra. Ela só vai ser tirada no domingo. Porque a gente tem isso. A gente, quando vem ministrar, a gente precisa estar muito conectada com Deus. E para ter isso, às vezes, não é uma coisa fácil. Eu quero dizer para vocês que eu tenho muita gratidão de estar aqui hoje, falando com vocês sobre esta mulher de Deus. Esta mulher de fé, esta mulher que nos ensina. Por isso eu vou trazer para vocês aqui várias lições, vários ensinamentos sobre a Raabe. Uma delas é, Deus usa qualquer pessoa para realizar seus planos. É isso que Deus fez lá. É isso que Deus faz aqui, é isso que Deus tem feito todos os dias. E muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu não vou assumir isso, não vou assumir aquilo, eu não vou orar, eu não vou ministrar, eu não vou fazer nada porque eu não tenho esse poder, eu não tenho essa autoridade, eu não tenho isso e aquilo. Raabe não tinha. Ela é uma mulher que nos ensina isso aqui nesta manhã. Quando eu e você nos colocamos para que Deus nos use da forma que Ele quiser, às vezes não é muito fácil, mas quando chega no final, não existe uma maravilha de a gente testemunhar o quanto Deus nos usa e tem usado. Então, eu quero trazer para vocês aqui algumas lições, alguns ensinamentos sobre essa vida desta mulher, que é uma mulher que... vamos ler lá em Josué 2, do capítulo Josué 2 até o 21. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo, vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e a pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, traga para fora esses homens que vieram a você, que estão aí em sua casa, porque vieram espiar a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu, é verdade que os homens vieram aqui a mim, mas eu não sabia de nada e não sei onde eles não sabia de onde eles eram. Quando o portão da casa fechou, sendo que meu óculos está embaçado. Eu vou limpá-lo, tá?
Alguém pode ler para mim? Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então, Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois, ela arrumou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhes contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Raabe significa amplo e abundante. O nome dela ela não era israelense, ela era uma mulher uma mulher que vivia em Jericó, na terra prometida, que ajudou os israelitas a capturar a cidade. Ela não era uma mulher de Deus, uma mulher que sempre... Mas a diferença dessa história toda é que faz com que nós que temos uma igreja, que trabalhamos com restauração, que trabalhamos com libertação, que trabalhamos com mudança de história, faz ela ser uma pessoa muito boa e importante de ser seguida, de saber o que foi que aconteceu com ela, a história dela, para que possamos também ter essa fé que ela teve. Então, é isso que eu quero dizer para você. Se ninguém mais acredita em você, deseje que tenha fé de Raabe, a prostituta de Jericó, que ajudou 2 espiões israelitas
E foi por esse ato de fé que Raabe salvou sua família da destruição. Ela não conhecia. Ela não tinha esse Deus. Deus não tinha nenhum compromisso com ela. Mas ela tinha um ponto forte nessa história, que depois eu vou dizer para vocês. Ela ouviu falar desse Deus. Ela não tinha experiência, mas ela já ouviu falar dele. Ela tornou-se uma mulher digna, casou com Salomão e foi mãe de Boaz, que foi o bisavô de Davi. E assim Raabe entrou na genealogia de Jesus para a galeria dos heróis da fé. Derrubando as muralhas de Deus, se faz presente em sua casa. Pois a fim de toda muralha na vida já tem um fim marcado por Deus, o Senhor dos Exércitos. Aquela muralha que foi derrubada ali em Jericó, não é só física. Derrubou-se a muralha, mas não caiu a casa de Israel. Ela ficou ali. Todo aquele exército atacou a cidade foi destruída. Houve o derrubamento da muralha ali, porque foi isso que os israelitas foram lá fazer. Para eles irem lá, precisavam atacar a cidade, porque Deus pediu que eles ficassem marchando e derrubou tudo. Eles não fizeram nada. Mas a casa dela ficou lá. A muralha caiu, mas a casa dela não. A muralha física não caiu, mas havia uma muralha espiritual que a Raabe não sabia. Mas Deus tinha planos para que aquilo também caísse na vida dela. Os olhos dela, em tudo aquilo que ela não cria, que poderia passar a crer, para ela continuar aquilo que precisava na vida dela e na vida dos seus. Então, existem momentos em que a gente também precisa derrubar a muralha física, muralha espiritual. Se eu não faço isso, se nós não temos isso, não entendemos isso, às vezes a gente fica patinando, a gente fica no mesmo lugar e as coisas não acontecem. Aí a gente fala assim, nossa, eu venho na igreja, eu venho na vigília, eu faço ministração, eu faço isso ou aquilo, mas não muda a minha situação. Porque não muda, as minhas muralhas ainda continuam. Porque eu não faço, eu não tenho discernimento de ver que se o que está acontecendo, eu preciso fazer que nem a Raabe, colocar para a pessoa certa. Então, às vezes, a muralha física, ela é muito mais fácil. Basta eu pegar um pau, bater, ele quebra. Se eu tiver com muita raiva, ira, eu jogo, ele quebra. Mas a emocional e a espiritual, não é assim que se faz. Precisa de tudo um cuidado, precisa de sabedoria, precisa de Deus. Com Raabe, Deus fez. A primeira coisa que ele fez foi isso. A casa dela caiu. Toda aquela cidade caiu. Mas a casa dela não. Eu não sei se Deus falasse isso para mim, eu ia fazer. Falei, Deus, por favor, né? Eu não sei se eu tenho tanta fé assim, eu não sei, né? Não sei se ele dissesse assim para mim fazer isso com os meus filhos, com alguma coisa eu poderia fazer. Mas durante todo esse período, eu fiquei pensando também em tudo aquilo que Deus já me pediu para fazer. E eu sempre ouvi, às vezes não obedeci na alegria, às vezes foi na dor. Mas a Raabe, ela não fez na dor. Ela já conhecia de ouvir falar. Da mesma forma que Deus transformou o destino de Raabe, a nossa postura de fé pode transformar a nossa vida e nos levar a lugares e destinos inimagináveis. Se eu e vocês acreditamos nesse Deus, se eu e vocês dependemos dele e queremos fazer aquilo que ele nos coloca para ser feito, nós não ficaremos nesse mundo natural. Esse mundo natural não nos pertence. Às vezes eu fico na minha casa cantando e falando alto. Eu moro hoje num prédio que não posso fazer mais isso. Antes morava numa casa. Aí eu falo assim, meu Deus, e agora? Onde eu vou fazer isso? Porque não posso.
Porque o mundo, hoje, eu quero cantar mais alto para falar para Deus aquilo que eu estou precisando. Eu quero orar mais alto para falar, porque o mundo natural não nos pertence. Mas se eu tenho essa fé de Raabe, eu vou para lugares e destinos inimagináveis. Não posso nem imaginar, porque é tão bom, é tão cheio de graça, que eu quero ficar lá. E ela não tinha esse Deus, e nós temos esse Deus. Nós, quanto igreja, ficamos aqui todo domingo, todos os dias, todas as vezes que tem alguma atividade, estamos aqui. Mas será que vivemos isso que ela precisou fazer? Derrubar a muralha física e emocional? Se nós precisamos fazer nessa manhã. Nós precisamos entender essa manhã. O que Deus quer que eu faça, que você faça, para que nossa vida possa vivermos como Raabe viveu e podemos ir para os lugares imagináveis. Porque se é imagináveis, eles não são o quê? Não são naturais. Não são naturais. E hoje eu estou vivendo só sobrenatural. Graças a Deus. Mateus 1, Mateus... Você lê para mim, Ana? Mateus 1, 5 e 6. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Essa foi a genealogia dos filhos de Raabe. Então, a história de Raabe é uma daquelas que nos enche o coração de esperança, pois demonstra que Deus está atento ao coração quebrantado, sem se importar com nossas origens do passado. Ele está atento. Ele está sempre aqui. Ele sempre está quando nós precisamos dele. Mas eu preciso entender que algumas coisas do meu passado não podem ter mais o mesmo peso. Para que isso para que eu tenha essa fé, para que eu possa viver as coisas que eu nem posso imaginar, eu preciso ter o meu coração quebrantado, sem se importar com aquelas coisas que eu já fiz. Porque isso já não tem mais para Deus. Se eu já entreguei, se eu já fiz tudo aquilo que precisava, eu preciso, para ter a fé da Raabe, estar igual a ela não teve nenhum momento, ela não teve uma dúvida de que ela ia fazer. E, muitas vezes, a gente atende pessoas, por que você não faz? Eu tenho isso, tenho aquilo. Mas você já não fez isso? Se a gente já não ministrou, você já não entregou. Mas eu não resolvo. A minha muralha ainda está fazendo que eu não possa romper aquilo que preciso. Pontos fortes na vida da Raabe, vieram pontos que foram muito bons. Pontos que a vida dela a gente não conhecia antes disso daqui. Mas eu vou trazer para vocês aqui uma conjuntura de que eu imagino que foi. A fé em Deus de Raabe externou as suas ações. Quando ela foi lá e colocou os espias, teve um momento em que ela foi até o quarto e disse para eles: eu já ouvi falar do seu Deus. E por causa disso, eu quero que vocês nos protejam, que vocês não deixem que aconteça aquilo que o seu Deus vai fazer. Porque ela já tinha visto abrir mar, outros povos que eram muito maiores, serem todos derrotados, mas ela já tinha ouvido falar. Então, ela foi lá e conversou com ele. Ela disse: esse Deus que vocês dizem, eu já ouvi falar. Por ouvir falar, eu acredito nele.
Muitas vezes a gente ouve, a gente participa de muitas situações aqui na igreja e algumas coisas na nossa vida, e a gente já até tomou uma decisão com ele, mas a gente não faz nada. A gente continua paralisado. Então, as ações da Raabe eram as ações de que ela ia lá falar para eles que esse Deus ela queria. Esse Deus ela queria segui-los porque ela só ouviu falar. Mas nós estamos aqui. Não estamos aqui todo domingo só ouvindo falar. E o que eu tenho feito com tudo isso? Raabe teve profundo amor e cuidado por sua família. Raabe, quando ela foi lá e disse que já ouviu falar e que ela queria proteção para ela e para sua família. Eu achei muito interessante isso daqui. Eu quero imaginar que Raabe não morava com os pais, muito tempo deveria não vê-los, porque ela era uma prostituta. Ela trabalhava num lugar onde as pessoas não viam com bons olhos. Então, às vezes, a família dela com certeza, pai e mãe não foi presente, porque a gente trabalha na restauração, a gente sabe que isso é, né? Então, ela teve essa família distante. Mas naquele momento em que ela podia fazer uma escolha, ela falou: eu quero para minha família. Eu quero para mim e para minha família. Então, ela fez uma coisa que faz com que ela seja realmente uma mulher de fé naquele contexto, para aquela família e para aquela situação. Ela não tinha aquela família ali. Eu quero imaginar que quando ela foi lá e disse isso, e eles disseram assim, não, vão fazer isso, é um compromisso que fazemos com você, ela teve que ir lá dizer para os pais. Ela teve que ir lá buscar esses pais. Ela teve que mandar um aviso. Ela teve que se humilhar. Ela teve que ir lá e dizer para eles de um Deus que eles não conheciam. Nem ela. Ela não tinha experiência, ela já ouviu falar, mas por ouvir falar, ela queria esse Deus. Mas ela não tinha nenhuma experiência que nós já temos. Eu quero dizer para vocês, por toda hora eu digo para vocês, nós somos uma igreja que todo momento a gente proporciona que nós tenhamos experiência com esse Deus. Porque a gente lê a palavra, a gente ministra a palavra, não a nós pastores, mas em todo momento, na casa de vocês. Então, quando a gente toma a decisão de servir esse Deus, a gente precisa fazer isso. Fazer diferente. Raabe pensou nessa família. E quando eles disseram, tudo bem, você pode trazer todos eles para cá, eles todos fiquem aqui, ninguém saia, porque nós vamos fazer isso. Vocês serão protegidos se nós vamos tirar vocês daqui. E tudo vai acontecer na cidade inteira, menos nesta casa. Deus honrou Raabe. Porque Deus só quer saber o nosso coração. Ela ouviu falar desse Deus, ela não o conhecia, ela não fez uma profissão de fé, ela não veio aqui, não fez nada daquilo que precisava, mas Deus viu esse coração, é o coração que eu quero, para que essa história termine do jeito que terminou. É isso que a gente precisa. Raabe, nesse amor, ela teve que voltar algumas coisas do seu passado, ela teve que chamar essa família. Essa família não aceitava isso. Eu assisti, agora procurando alguma coisa sobre isso, eu assisti um vídeo que tem da Record que fez essa história. E o pai era muito chato. O pai ficava falando toda hora para ela, assim, que representava o pai. Eu bem que falei para você que eles não iam fazer isso não ia dar certo, isso não ia dar aquilo. Então, é essa história que a gente pode imaginar. Raabe, ela não tinha esse Deus. Ela não podia dizer com toda certeza tudo aquilo que podia acontecer, mas a família dela não era uma família tão amável, tão unida. Mas ela cuidou dessa família. Ela trouxe essa família para a casa dela e essa família ficou ali. E ela teve esse cuidado com a sua família. Que cuidado que nós temos com nossa família? Que tipo de cuidado que nós temos? Que tipo de cuidado que Deus tem nos pedido e a gente tem negligenciado, que a gente tem deixado para depois? Eu quero dizer para vocês, a família, ela é muito
muito importante em qualquer situação. E algumas vezes, nós temos os nossos filhos criança, quando ele se torna adolescente, jovem, ele vê o nosso exemplo. E se nós não estamos fazendo, ele não quer vir na igreja. Ele não quer vir, ele não quer continuar. E se ele não nos vê, porque ele fala assim, nossa, olha aí, ó. Ela falam lá, mas não acontece aqui. Então, foi muito difícil para mim ter que fazer isso na minha casa, com minha família, com meus filhos. Então, é isso que a família precisa, de um cuidado especial, de oração, de conversa, de entender que a família pode acontecer qualquer coisa, mas a família é família. E ela teve isso, porque ela podia ir sozinha. Ela confiava nesse Deus, ela podia dizer, eu vou lá para lá, mas ela disse, eu e minha família. Ela reconheceu sua realidade desesperadora e estava disposta a deixar sua vida velha e ingressar uma nova vida na fé. Ela foi ali naquele quarto, fez a sua profissão de fé. Ela falou para os espiãs. Ela nem sabia também, não, ela sabia que eles eram de Israel, tinham esse Deus que fazia tudo. Ela já ouviu falar. Mas ela disse assim, eu creio. Por causa disso, eu quero que vocês façam tudo aquilo que vocês tiverem que fazer, mas nos proteja. Eu quero aceitar esse Deus. Eu quero que esse Deus seja o Deus realmente da minha vida. Ela não falou dessas palavras, mas ela fez o quê? Ela teve a atitude de dizer para eles, eu ouvi e quero. Ela estava disposta a deixar a vida dela velha. Ela era prostituta, ela não tinha uma família, ela tinha muitas situações. E, às vezes, para a gente fazer isso, a gente precisa deixar a vida velha. Precisa deixar nosso passado. Precisa deixar certas situações que a gente todo dia está dizendo que não dá mais, não vai ficar, não dá mais, que está acontecendo X e Y, mas não faz. Raabe fez. Ela foi lá e disse para eles, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus porque quando eu recebê-lo, porque eu já ouvi falar, eu quero servi-lo. Então, ela buscou ajuda da fonte correta, de Deus e seu povo. Eu quero crer que Deus sabe de todas as coisas, não a Raabe. Mas Deus precisava de uma Raabe. Então, Deus precisava de alguém que os espias fossem lá, recebessem, dessem as informações e dessem tudo. Então, tudo foi já... Porque eles já tinham vindo lá outras vezes e não aconteceu. Os espias disseram que não era uma terra boa, que era bom que não fosse. Então, aquele momento já era o momento de tomar a posse da terra. Então, Deus precisava de uma Raabe. Ponto final. Deus precisa de Alda. Deus precisa dos pastores. Deus precisa de você. Ponto final. Mas não, caso não tivermos eu e vocês, acontece. Mas se eu e vocês tomarmos parte do plano dele, como é bênção. E ela fez isso. Ela encontrou Deus através daqueles espiãs e de tudo aquilo que ela viu falar. Lição para a nossa vida. Deus está vivo e está à disposição para facilitar novos começos quando estamos dispostos a cooperar com os planos dele. Ele está vivo. Está em todos os lugares. Mas ele não quer vir aqui me pegar na força. Ele não faz isso. Eu preciso estar disposta para facilitar esses novos começos. Se eu não tiver, não vai ter ninguém que faça. O meu novo começo dessa Alda que ama a obra, que Deus pode usar, ele só aconteceu quando eu vim aqui para essa igreja e passei pela restauração. Até então eu não podia. Eu estava dentro, mas não era. Eu já estava na igreja diferente de Raabe, mas não vivia.
Mas eu tive novos começos na minha vida e história quando eu me permiti que Deus mudasse aquele passado. Porque o passado não é meu, é eu que tenho que fazer alguma coisa com ele. Não posso deixar que isso me impeça para novos começos. Nada é impossível para Deus. Nada. Nada é impossível para Deus. Eu posso dizer para vocês com todas as letras, porque eu tenho vivido isso todos os momentos da minha vida e da minha história. A igreja também. Nada é impossível para Deus. Todos os dias a gente vê milagres na saúde. Todo dia a gente vê milagres de pessoas sendo curadas. Todo dia a gente vê as pessoas sendo restauradas. Nada é impossível para Deus. Raabe foi lá e quis participar disso. Ela não queria só ouvir falar, ela quis ser. E ela foi lá e participou dessa situação. Porque Deus foi lá e tirou ela e aquela família por um muro caído. Por uma corda que não existia mais. Não existia mais ninguém que podia impedi-los de entrar e sair, mas eles saíram por uma corda que ela deixou lá. Era um ato profético. Ele saiu por uma corda, ela deixou, e aquela corda ficou lá para que eles saíssem, porque Deus precisava fazer isso com Raabe. Raabe e a família dela. Ele precisa fazer conosco. Ele precisa que nós queremos que façamos conosco. Um ato profético eu preciso fazer todos os dias que eu quero viver essa nova fase da minha história. Ato profético é uma coisa que eu aprendi aqui. E hoje eu faço isso todos os momentos. Para eu fazer isso daqui, eu estava na minha casa, na casa da minha filha. Eu falei, minha filha, você digita para mim? Ela falou, digita. Vem aqui quarta-feira, vem aqui que a gente vai pedir um lanche. E aí, estávamos todo mundo lá, e ela estava digitando e ela estava conversando. Os meus netos sentados na mesa, falando sobre o que ela estava fazendo ali. Eu falei, Annelise, você lembra de alguma coisa? Claro que sim, mãe. Eu lembro de quando eu tinha 7 anos, lá na quarta igreja, a tia Odair estava dando essa aula. Minha filha. Falei assim, meu Deus, nada é impossível para Deus. Continuando a conversa, a gente falando sobre a fé e tudo mais, aí o meu neto mais velho falou assim, a minha avó é uma mulher de fé. Aí a minha filha falou, o senhor puxa-saco. Ela fala que ela é meu puxa-saco. O senhor puxa-saco falou assim, meu filho, por quê? Todas as vezes que a gente tem alguma situação impossível, ela diz, vamos orar. Ela disse, vamos orar. Eu dizia, quando estava doente, quando eles estavam tristes, quando eles estavam em qualquer situação, sempre eu disse isso. Antes de fazer qualquer coisa, vamos orar. O Martim, ele é muito puxa-saco da Josefa. E Josefa você já conhece. E ele sempre dizia nesse momento, vamos orar pela Josefa. Vamos orar pela Josefa. Eu dizia para ela. Aí a Jo falou assim, Alda, ele vai ser meu intercessor. Fala para ele orar. Aí, na hora da mesa, ele disse assim, faz tempo que a gente não ora pela Josefa. Eu falei assim, vamos orar pela Josefa. A vovó também está achando que a gente está precisando conversar com a Josefa. E oramos ali, porque a gente ia lanchar, mas eles me disseram isso. Nada é impossível para Deus, porque, para mim, aquilo lá não existia, aquilo lá estava acabado, tudo, eles não estavam mais comigo, a minha filha não... Mas aí ela disse assim, não, claro que eu lembro. Eu lembro como se fosse hoje a minha aula, lá na quarta igreja. Ela já tem 36 anos. 7 anos. Então, a gente precisa ensinar em todo o tempo, porque nada é impossível para Deus. E os meus netos falaram lá para mim, minha avó é uma mulher de fé. Eu falei assim, meu Deus, por quê? Porque tudo ela ora. Tudo ela ora. Então, isso eu ensinei. Hoje eles não estão comigo, mas qualquer coisa eu digo, fala para sua mãe orar com vocês. Vão orar, vão ungir, vão fazer isso. Por que isso? Porque, para mim, isso estava perdido. Isso não tinha mais jeito, porque agora já estava em outros momentos, mas aí Deus, quando eu fiz essa ministração aqui, Ele me
me proporcionou sentar naquela mesa com eles para ouvir isso. Se você estiver com o seu coração aberto para novos começos, Ele vai fazer. Então, os meus netos, eles sabem quem é Deus. E tem promessas na vida dele. É uma visão apropriada. Uma visão apropriada de Deus deve nos convencer do poder e da dignidade. Depende de como eu tenho a visão de Deus para eles fazerem isso. Se eu tenho uma visão distorcida, se eu tenho uma paternidade errada, então eu vou ter uma visão totalmente desproporcionada. Raabe não tinha, mas Deus permitiu que ela visse esse Deus. Então, a gente precisa saber disso. A visão que eu tenho de Deus é aquilo que a minha história me proporciona. Mas ela é totalmente errada e deturpada. Mas quando eu aceito esse Jesus, Ele quer mudar essa história. E a Raabe estava ali, ó. Ela fez isso, ela fez uma profissão de fé. Lá com aqueles espias, ela disse, eu aceito. Eu quero que vocês venham, protejam essa casa, porque eu já ouvi falar. E quando ela diz isso, ela também começa a participar. Ela começa a servi-lo. Mas ela não veio aqui nessa igreja e fez aqui, ó. Você aceita Jesus e vai lá batizar. Não precisava. Não precisava. É isso que não precisa. Eu preciso tomar posição e atitude para resolver as minhas questões com fé. Boaz é um personagem do Antigo Testamento da Bíblia, citado no livro de Ruth, em 1 Crônica, como pertencente à tribo de Judá, filho de Salmão, vindo a ser bisavô do rei Davi. Boaz era o pai de quem? Boaz era o pai do Salomão. Saul? Bisavô de Davi. Por isso ele casou com quem? Com Raabe. Com o filho da Raabe. Filho da Raabe. E ela é uma mulher totalmente fora do contexto. Ela era Canaã, da cidade adorava ídolos. Não, de acordo com a lei, ela não tinha as promessas de Deus. Eram totalmente duas pessoas o quê? Totalmente que nós poderíamos dizer, eu não quero, esses dois não vão dar certo. Mas deu porque Deus tinha um propósito. Pela fé da Raabe, a história dela não terminou só tirando ela e a família daquele lugar. Ela continuou com promessas, não tendo promessas. Isso me faz lembrar todos os dias da minha história. Eu sou de uma geração de pessoas macumbeiras, espíritas, católicas, que achava que eu ia perder, que eu ia viver lá para sempre, recebendo aquilo que meu pai e minha mãe tinham como herança. Mas, graças a Deus, eu aceitei esse Deus, a minha história mudou, e ela tem mudado para essa geração, para a minha geração. E hoje eu posso dizer para vocês, existe na minha família muitas gerações de pessoas que hoje aceitaram Jesus. A minha sobrinha casou esses dias e ela casou um casamento lindo. E vieram muitas pessoas. E ela disse assim, tia, eu estou casando sem fazer, não fiz, eu fiquei virgem, preservando para eu casar, porque eu não quero mais viver essa cultura que tinha na minha família. E a gente fez um casamento para ela lindo. A gente fez um casamento para ela lindo, a gente fez tudo aquilo que precisava. É uma sobrinha que eu gosto muito, que ela cuidou dos meus netos. Então, a gente conversa muito. E esses dias eu fui lá na casa dela, vem cá tomar um café. E a casa dela está tudo do jeito que ela sonhou e pensou. Ela casando com um médico, ela também terminou a faculdade dela. Tinha pessoas na minha família que não estudavam, que não se pensavam, não tinha sonhos.
E graças a Deus tem, porque eu tenho certeza que meus netos terão novos começos, nova história. Meus netos, se eles perguntarem para ele o que serão, eles serão coisas maravilhosas. Eles não dizem assim, não, eu não sei. Eles dizem o que querem. Eu falo, meu Deus, sonham com sonhos que nós não tivemos. O impossível acontece se eu quero, se eu permito. O impossível, ele é algo de fé, de querer estabelecer primeiro a cultura dos céus. Raabe fez isso. Tudo mudou ali na história dela. O que você pode aprender com a história da Raabe? Hebreus 11:31. Raabe viveu o sobrenatural de Deus com a sua família e todos na sua casa. Para isso é preciso ter fé. E fé é ter a certeza daquilo que não vemos. Você não vê. Você não vê porque é uma coisa que primeiro você tem que imaginar no mundo espiritual, para depois ele chegar no físico. E isso é algo que todo dia eu faço, porque eu sou uma pessoa que Deus fala muito comigo, e às vezes Ele fala, e eu fico na teimosia. Eu falo, Deus, eu nem quero escutar. Ixi, ó. Aí eu sou desse jeito porque sou eu e Deus, mas Ele sabe que precisa um pouco de uma paciência comigo. Mas eu preciso, primeiro, colocar para Ele. Ele coloca para mim, e eu falo, Deus, está difícil. Isso daqui eu acho que não vai dar bom. Isso daqui precisa do Senhor. E aí eu choro para Ele, coloco para Ele, coloca para mim. E todas as vezes que eu trago um testemunho para vocês aqui, ou para os pastores, ou para os meus amigos, é porque foi Deus que fez. Mas eu tenho que ter a fé de deixar na mão dEle, esperar por Ele. E isso não é fácil. Raabe declara a confiança em Deus. Deus era uma verdade e realidade. Ela disse ali para eles, eu não sei, eu não conheço, eu nunca ouvi falar, mas eu quero. Quando ela falou, ela recebeu. Quando ela foi lá e falou para eles, agora eu quero minha família, eu quero que vocês também usem tudo aquilo que precisam dos deuses de vocês para nos salvar. Ela queria também estar junto com ele e servi-lo. Muitas vezes a gente não faz isso. Quer só ficar sentado. Quer só esperar. A gente não tem atitude. A atitude precisa chegar para que eu e você possamos fazer aquilo que é impossível para Deus. Qual é o tamanho da sua fé? Se for semelhante a um grão de mostarda, você removerá a montanha. Deus quer que eu e você tenhamos fé. Você já sabe do grão de mostarda, né? Então, isso eu não preciso dizer, porque vocês já aprenderam lá na escola dominical das criancinhas. Né, Ana? Mas ela precisa ser daquele tamanho. A minha atitude é deixar, a minha atitude é querer, a minha atitude é falar para Deus, a minha atitude é dizer, Deus, eu não posso mais, eu preciso do Senhor, eu não dou conta, eu não sei fazer, eu estou fazendo errado, eu não sei começar de novo, eu preciso. Raabe fez. E é isso que eu quero deixar para vocês aqui. O que nós temos feito de atitude? Raabe, uma lição de fé, de prostituta à galeria de fé. De prostituta, Raabe, ela está na galeria de fé, por estar na genealogia de Jesus. Ninguém ficou mais lá, aquelas pessoas falando da vida dela, porque ela era uma prostituta, porque aquilo passou. Porque Deus já deixou no passado. Ele diz isso para nós. Se eu e você... Raabe teve sua vida transformada, depois de tudo que aconteceu, quando fez sua profissão de fé, ali na sua casa. Quando disse que para os escutas, que já conhecia Deus, de ouvir falar. Agora tinha tido
experiência com Ele. E a partir daquele momento, iria servi-lo. Deus já deixou no mar do esquecimento tudo aquilo que eu e você éramos. Deus já deixou. Assim como deixou de Raabe, deixou de nós. Só eu e você tínhamos que tomar posse disso. Agora somos novas criaturas. A verdade liberta. Mas precisamos chegar com amor. Precisamos não só abrir nossa mente, mas também nosso coração. Mudar nossa lente. Precisamos de amor. A gente precisa mudar a forma de fazer, a forma de agir, a forma de receber, a forma de esperar. A gente precisa mudar. Não é as pessoas que vão mudar, é eu. Quando eu mudo, as pessoas mudam. Mas a gente coloca peso nas outras pessoas e isso não acontece. E aí, eu preciso mudar a minha lente, porque a forma de ver, ela continua a mesma coisa. Eu mudo a minha lente para que essa lente veja aquilo como Deus quer que eu veja. E Deus quer que eu veja com amor. É isso que Ele quer que eu e você vejamos. Raabe, ela teve muitos atos de amor ali. Quando ela quis ser cuidada, ajudada com a sua família. A família dela não era perfeita, mas o impossível aconteceu. A minha família não é perfeita, mas a minha lente mudou quando eu comecei a ver minha filha com amor. Eu disse para Deus, eu cuido de tantas pessoas, eu ouço tantas pessoas. Por que eu tenho que julgar a minha filha? Eu comecei a não vê-la mais. Nosso relacionamento está melhorando todos os dias. E ela vem me falar, eu digo, se você vem me falar isso, ela, por que eu falo para quem? Eu falo, tá bom, Deus. É com você que eu quero dizer. É você que eu quero que ora. É você que eu quero que saiba. A minha lente mudou. Hoje eu olho com amor. E é isso que Raabe fez. É isso que Deus traz de lição para nós. É isso que essa igreja precisa. Mudar a forma de fazer. Mas primeiro de tudo, é eu que tenho que passar por isso. Não cobre de as outras pessoas. Não cobre de quem não tem. Cobre que você faça primeiro, que a outra vai querer. Então são situações em que eu preciso mudar muitas coisas. Faz uns 15 dias eu fui na casa da minha irmã, saí obrigada da minha casa. Aí eu fui lá. E conversei com ela, levei umas coisas para ela e falei para ela, assim, qualquer coisa que você precisar, pode contar comigo. Ela não veio falar comigo. Eu que fui. Ela saiu de lá brava comigo porque ela não queria mudar. Ela queria que eu alugasse uma casa para ela ir junto. Eu falei, não, agora não. Meu tempo já foi. Já criei tudo, já agora vocês precisam. Eu não tinha nada para ir lá e dizer para ela. Eu estava com brava, porque ela saiu brava. Mas aí eu disse, até que dia eu vou ficar assim? Então a atitude é minha. Precisamos ser a voz do deserto. Para esse tempo, para as pessoas se reconciliarem com o Pai. Raabe teve certeza de quem era Deus e por isso ela viveu pela fé. Deus conhece nosso coração. Raabe ouviu e creu. Precisamos ser a voz do deserto. O deserto nós estamos passando agora, nesse momento, nessa eleição. São tantas vozes que nós ouvimos. São tantas situações que não sabemos que é verdade ou mentira, que nos traz tristeza, mas precisamos ser a voz do deserto, para as pessoas que estão precisando ouvir o lado de Deus, o lado espiritual, um lado de amor, um lado de não, isso daqui vai passar, isso daqui não vai permanecer. Nós precisamos hoje, como naquele dia Raabe colocou lá
um laço, uma fita, uma corda vermelha. Hoje nós precisamos fazer isso na nossa vida primeiro. Depois fazer para nossa casa, nossa família. Depois para o nosso Brasil. Com ato de fé a gente pode fazer isso nesta manhã. Vamos fazer. Vamos colocando, dizendo para Deus, nós precisamos do seu socorro. O Senhor não podemos fazer mais ninguém a não ser o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Deus poderoso. E pela fé o Senhor vai agir. Pela fé, o Senhor dos impossíveis vai nos dar aquilo que precisamos. Nós não precisamos mais nada. São tantas vozes. Raabe ouviu a voz de Deus. Que voz eu e você estamos ouvindo? Hoje são muitas vozes. E essas vozes não são as vozes que precisamos ouvir nesse momento. Ouvir e seguir. Qual voz que a gente está precisando? Que Deus possa nos fazer ouvir hoje. A voz dele. Raabe fez isso. Glória a Jesus. Obrigado, irmão. Obrigado, pastora, pela palavra. E nós entendermos que Deus não está olhando o seu passado, mas está trazendo um novo presente. Um novo presente se desloca para você. Mas a sua decisão para o novo presente requer você fazer uma aliança. E essa aliança é com Deus vivo. E se você quer fazer uma aliança com Deus vivo, e se você quer tomar uma atitude, Deus, eu quero um destino diferente. Acelera o meu destino. Eu quero ter um novo tempo com o Senhor. E se você quer, às vezes você já foi batizado, já está na igreja há muito tempo, mas está parado. Água parada. Água parada é uma água que cheira mal. Ela fica parada. Mas você não quer mais ser uma água parada. Você quer uma água que tem um destino. E você quer mudar essa história. E se você quer mudar essa história e fazer uma aliança com o Senhor, Ele está te convidando hoje. E eu quero te convidar, quero convidar a congregação a se colocar em pé. E se você quer tomar uma nova atitude, eu quero uma nova aliança com meu Pai. Eu quero manter uma atitude com meu Rei. Eu quero, eu desejo, eu preciso, eu estou vendo a glória de Deus se manifestando. Raabe diz, eu ouvi, o povo aqui está sabendo que vocês se encostaram, o povo aqui está atemorizado, mas eu faço uma aliança com vocês. Eu faço uma aliança. E ela então faz a aliança. E o Senhor opera. Na vida dela não. Ela fala assim, eu quero uma aliança com a minha família também. E aí vem a família. E a pastora Alda disse aqui da sua geração sendo abençoada. Porque ela tomou uma atitude. Como eu disse, eu a conheço desde 96. Eu participei quando ela virou a chave e disse, eu quero um novo encontro com o Senhor. Eu quero renovar essa aliança com o Senhor. Eu conheço a história dela. E eu conheço a história dela ter mudado com o Senhor, tomado uma atitude. Você pode tomar uma atitude. Você pode virar a chave. Você pode dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero te convidar em nome de Jesus, rapidamente, que você venha
numa atitude de fé, pisando na cabeça de Satanás e na mentira do diabo. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. O Senhor vai operar na tua vida, vai mudar a tua história. O Senhor vai fazer o presente se tornar beleza, lindo e maravilhoso o teu futuro, porque o Senhor é contigo. O Senhor vai mudar a tua história. É hoje, no presente, não é no futuro. O Senhor vai mudar a tua história hoje. O Senhor está fazendo essa obra agora. O Senhor está operando agora. O Senhor está mudando a história agora. Não é amanhã, é hoje. Hoje. Hoje Deus está operando. Mas pastor, já fui batizado. Eu não estou perguntando se você foi batizado. Eu estou perguntando se você quer tomar uma posição ao lado do Senhor e dizer: Senhor, a partir de hoje eu faço uma aliança contigo. Uma aliança de uma vida devota ao Senhor. Eu quero estar atento ao Senhor. Eu quero amar ao Senhor. Eu quero me dedicar ao Senhor. Eu quero. Eu preciso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Não fique preso. Não fique presa. Em nome de Jesus, saia do seu lugar. O Senhor está restaurando a tua história. O Senhor está dizendo: faça essa aliança comigo. Faça essa aliança comigo e você vai ver o que vai acontecer. É isso que o Senhor está falando para você agora. Oh, xarahalamaxê. O Senhor está dizendo: faz essa aliança comigo e você vai ver o que eu vou fazer. Ainda esta semana, diz o Senhor. Ainda esta semana. O Senhor está te falando. Ainda esta semana. Eu estou dizendo isso para você porque o Senhor está mandando esse recado para você. Porque você está duvidando. E Ele está dizendo: é hoje. E essa semana Ele vai mudar o teu destino. Se você crer, se você tomar uma posição diante do Senhor, a sua história muda a partir dessa semana. Você crê, sai do seu lugar. É uma pessoa, uma única pessoa que o Senhor está me revelando. O coração está fechado, está preso. Uma pessoa. Receba, pastora. Aí, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mudou a chave. Não volte atrás. Não recua. Não recua. Não volte atrás. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que recuar, minha alma não tem prazer nele. Por isso, não recue. A igreja agora levanta a sua mão. O Senhor já trouxe a revelação, já revelou. O Senhor já trouxe a sua palavra revelada. O Senhor já revelou que Ele está curando hoje. Glória a Deus. E o Senhor está curando hoje. Oh, xará. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre cada um que aqui está. Ó Deus, em nome de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Derrama a tua glória, a tua graça. Manifesta, vai derramando teu óleo precioso. Vai derramando o óleo precioso. Vai derramando, vai derramando. Vai derramando o óleo precioso. Eita Deus, o fluir do Espírito está agindo nesse lugar de forma tremenda. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor está operando. O Senhor está fazendo uma obra aqui gloriosa. Eita Deus, Deus está limpando a tua casa. Oh, o Senhor está limpando a tua casa. Ei, olha aí, o Senhor está operando. Glória a Deus. O Senhor está agindo. Oh, glória a Deus.
Aleluias. O Senhor está limpando. O manto negro que estava sobre a sua casa foi removida, como uma toalha é puxado de cima da mesa. Assim o Senhor me revelou. O manto negro que estava sobre a sua casa, o Senhor está puxando assim como se fosse a toalha de uma mesa. E o Senhor agora mudou a história. Ó Deus, abençoa a tua igreja. Derrama a tua glória sobre a tua igreja. Oh, Xaraca Mahalamas. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Palmas para Jesus. Aleluia, aleluia e aleluias. Glória a Jesus. Mudou a história. Glória a Jesus.